Fatores essenciais do sentido da beleza, categorias e propriedades. Em princípio, o sentido, seja da beleza ou da feiura, está diretamente ligado às formas e propriedades dos próprios fenômenos nos quais ele se manifesta e, por conseguinte, a noções como as de totalidade, unicidade, grandeza, proporcionalidade, simetria, harmonia e, consequentemente, perfeição. Mas estas noções só significam de fato alguma coisa quando consideradas em relação a uma outra noção, que é a de categoria. Um fenômeno só é de fato considerado como manifestação do sentido da beleza quando se acha em conformidade com a essência da própria categoria a que pertence e, por conseguinte, com o que em tal categoria é o ideal. Aquilo que se acha em conformidade com a essência de sua própria categoria e com o que nela é o ideal é geralmente considerado como manifestação do que é perfeito e do que é bom. O que é bom geralmente agrada, e agradando não por um motivo qualquer, mas pelo motivo de se achar em conformidade com a essência de sua própria categoria e com o que nela é o ideal, é geralmente visto como configuração do que é belo. Inversamente, aquilo que se acha não em conformidade, mas em desvio em relação à essência de sua própria categoria e com o que nela é o ideal, é geralmente visto como configuração não do que é perfeito, muito menos do que é bom, mas do que é imperfeito e, por conseguinte, do que é ruim. O que é ruim geralmente desagrada, e desagradando não por um motivo qualquer, mas pelo motivo de estar em desvio em relação à essência de sua própria categoria e com o que nela é o ideal, é geralmente visto como manifestação não do que é belo, mas do que é feio. É o caso, por exemplo, do indivíduo que, embora com a aparência de um ser humano, ou melhor, de um homem, tem uma estatura e uma robustez que, de certa forma, excede as medidas e, além disso, possui um único olho e bem no meio da testa. E se alimenta, inclusive, de carne humana extraída de indivíduos pegos a unhas secas, a exemplo de Polifemo em Ulisses de Homero. Para ser visto como belo, um rosto humano em qualquer raça e em qualquer cultura tem que conter, no mínimo, um nariz, 2 olhos, uma boca, uma testa, um queixo,
duas bochechas, duas orelhas e o cabelo, ou uma careca. E é na correlação entre essas diversas componentes que entram os conceitos de totalidade, unicidade, grandeza, proporcionalidade, simetria, harmonia e, consequentemente, perfeição. Pensemos, por exemplo, no caso de um nariz, num rosto considerado como belo. Tendo em vista a relação desse nariz com as outras componentes, ele não pode ser nem muito grande, nem muito pequeno, porque tem que haver proporcionalidade. No entanto, dependendo da raça e da cultura em que um rosto se acha inserido, o nariz nele existente poderá ser mais afilado ou mais achatado, mais pontiagudo ou mais esborrachado, porque é daí que decorrerá os conceitos do que é perfeito e do que é imperfeito, do que é belo e do que não é belo. No próximo vídeo aprofundaremos um pouco mais a análise do tema aqui abordado. Aguardem.